vamos agradecendo a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade aqui presente, que é, falando dessa lição hoje, a fé, né? Então, o conceito religioso de fé, como graça especial, concedida por Deus aos crentes de uma determinada religião, pertence ao passado. Esse conceito equivale a uma interpretação profundamente injusta da justiça divina. A fé é um dom, sem dúvida, mas a doação de Deus é sempre universal. Nunca se processa na medida estreita do homem. Deus é o Criador e nós, todos nós, somos a criatura. Todos nós não somos criatura de Deus. Deus nunca nos abandona, nunca abandonou nada. Nós, às vezes, que vamos dando distância de Deus, pensando as coisas negativas, pensando as coisas que enchem a cabeça da gente de coisa negativa. Depois a gente tem remédio em cima, né? Então a doutrina espírita vai sempre dando essas explicações. Isso quer dizer que Deus é Pai e nós somos seus filhos. Como poderia o Pai Supremo, que é fonte de todo amor, de toda misericórdia, conceder apenas a algum de seus filhos e dom fundamental da fé, sem da qual o homem não poderia elevar até eles. Então nós fazemos tanta coisa, às vezes, negativos, né? E vai fazendo, a gente tem que sair dessa coisa negativa que a gente vem vindo de muito tempo já, de várias reencarnações. Essa é a nossa oportunidade, para que a gente possa um conceito de fé diferente. Eu acredito em Deus, tenho fé em Deus, mas não faço nada. De braço cruzado, não ajudo ninguém, não faço uma prece. Como que Deus pode nos auxiliar desse jeito? Então, isso que nós temos que ir passando pelo crivo da razão, o que a doutrina espírita vai abrindo a nossa mente. Não que os outros são ruins, não é isso. Mas a doutrina, ela abre a nossa mente para que a gente vá caminho, né, a Deus, caminho a Jesus, aquilo que Ele ensinou. Então, assim, a fé nos é dada como semente, mas temos de cultivá-la e desenvolvê-la nesse sentido. A fé se torna uma conquista que temos de fazer na nossa vida. Aproveitar essa fé, que a gente vai crescendo cada vez mais, procurando, desejando o bem, cair fora dessas coisas negativas. Então, Jesus nos diz que todas as nossas faculdades não devem também cultivadas. Se a gente não cultivar isso, nós vamos rodar um dia. Por isso que precisamos pensar bem. Então, fé e razão se ligam com o sol e a terra. A razão é o sol espiritual que ilumina o nosso entendimento, afugentamento às trevas e o frio da ignorância e da superstição para nos dar a luz de compreendendo o calor da vida. Então nós façamos aqui, alguém faz a sua flexão quando vai dormir. A doutrina espírita vai sempre nos dando essa oportunidade e nos ensinando para nós. Então, os espíritos nos ensinam. Quando a gente vai dormir à noite, a gente fazer uma prece, pedir para os amigos espirituais façam a gente lembrar o que nós fizemos todo dia.
Então eles colocam tudo na nossa cabeça. No começo é difícil, mas depois ele vai conseguindo, a espiritualidade vai colocando na nossa cabeça as coisas negativas e as coisas positivas que nós fizemos de dia. E no outro dia, nós vamos então trabalhando, saindo, né, fora dessas coisas negativas, dessas que a fica só pensando em coisas negativas. Então, Jesus vem sempre nos abrindo a nossa mente. Um homem sem fé está morto em si mesmo. É o seu próprio sepulcro, mas basta-lhe acender a luz da razão para libertar-se da morte e do túmulo, para ressuscitar como Lázaro ante a voz do Messias. Então, Deus mandou o Senhor Jesus para ir nos ajudando na nossa vida aqui, nessa vida, e trabalhando, mudando, sem reclamar. Às vezes a gente pensa, por que Deus não ajuda nada? Faço tudo, Jesus não ajuda. Isso que nós precisamos cada vez mais é isso aí. Então vejam só, os Espíritos nos falam, a fé humana que sustenta em lutas diárias de vida vai se abrir na fé divina, que lhe mostra o esplendor das estrelas. Tudo isso a espiritualidade vai nos alertando. A luz da razão, semelhante à luz solar, fará germinar, crescer o poder da fé em nosso coração. Porque nós temos aquela sementinha lá dentro, nós precisamos o que fazer? Ela vai germinar para que a gente mude as nossas atitudes. Para que possamos entender a fé, é preciso relembrar o significado da palavra dogma. No sentido religioso, fideísta, a palavra dogma significa algo que não pode ser contradito por ser considerada revelação divina. No Espiritismo, ela tem o sentido filosófico, racional, de próprio aceito pela razão. Essa é a grande diferença entre as religiões e o Espiritismo, doutrina religiosa pelas consequências morais que provoca, ou deveria provocar, em seus adeptos, com princípios racionais, que devem ser aceitos pela razão de cada um, e não como dogma de fé. Então, Jesus veio aqui para mostrar para nós como que a gente consegue viver aqui. E nesse jeito que ele deu os Espíritos, para nós fomos deixando de lado isso. Não podemos mais deixar esse Deus maravilhoso, que sempre vai nos auxiliando, para que a gente aprendendo, não adianta eu falar, eu tenho fé em Deus, de braço cruzado, não faço nada, não ajudo ninguém. E a gente quer que Deus me ajude. Nós temos que fazer a nossa parte. Enquanto a gente não fizer essa parte, nós vamos ali, com a cabeça oca, que nós vamos sair. Então o Espiritismo nos fala. Essa é a grande diferença entre as religiões e o Espiritismo, doutrina religiosa pelas consequências morais que provoca ou deveria provocar seus adeptos como princípios racionais que devem ser aceitos pela razão de cada um e não como dogma de fé. Allan Kardec escreve sobre a fé religiosa, que significa a crença nos dogmas particulares de diversas religiões que têm o seu artigo de fé. A fé religiosa pode ser ressacionada, fruto da razão ou cega na aceitação de seus dogmas
como revelações divinas. Assim, a fé cega nada examina, não duvida da sua verdade, mesmo nas ideias absurdas que contrariam a natureza das coisas. Essa fé, quando executada em determinada situação, produz o fanatismo, quando baseado no erro, acaba por desfazê-la. Então a gente tem que ter dentro da gente, entender que Deus nunca nos deixa. Nós é que nos afastamos de Deus. Basta fazer qualquer coisa para a gente vira um bicho, xinga, às vezes não fala, mas ferve a cabeça de coisas ruins, desejando até a morte para outra pessoa que fez para nós. Isso é querer agradar a Deus? Então a fé raciocinada é aquela que vem da compreensão daquilo que se crê. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Apoia-se nos fatos, não deixando margem para a dívida. Crê-se porque se tem a certeza e só está como quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é abalável a fé que pode enfrentar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Isso é fé. Não a mínima coisa, por exemplo, a gente está fazendo uma prece, pedindo para Deus, né? Ai, Deus, me ajuda. Daqui a pouco vem na nossa cama, mas será que vai dar certo? O que eu tenho que fazer? Então, a fé, a gente saber que há um ser, esse Deus, que sempre nos auxilia naquilo que nós precisamos. Então, sempre nós temos alguém. Então, às vezes nós vamos dormir de noite, está naquele desânimo, dando tudo errado, a gente vai dormir, chega no outro dia, parece que clareia algo dentro da cabeça. Eu falo, poxa, isso eu tenho que fazer assim para dar certo. Mas temos que ter fé, né, nesse ser. Então essa fé, segundo Jesus nos fala, essa fé estimula o homem a perceber melhor as leis divinas, na sua justiça, na sua sabedoria, na sua necessidade, estimulando-o a perseguir a meta de melhorar-se a cada dia no caminho da perfeição indicado por Jesus, a fim de tornar-se um dia perfeito como ele determinou, sede perfeito, colaborando com a evolução da humanidade terrena, encarnada e desencarnada. E Allan Kardec comenta o dito popular que a fé não se prescreve, o que significa que a fé não pode ser imposta, visto que ela tem de vir como resultado de um trabalho individual, interno e racional, sempre racional. Está caindo aqui, não pode cair. Assim, a fé nas verdades espirituais é adquirida, desenvolvida por todo aquele que se dispõe de fazê-lo, porque sente em si mesmo que a vida não pode estar circunscrita aos poucos anos que se vive em uma existência na Terra. Então, a gente está aqui no mundo para que a gente possa aprender cada vez mais. Mas aprendendo sempre as coisas boas, a nossa mente vai clareando cada vez mais essa doutrina maravilhosa, né? Essa é uma luta. Então, os Espíritos nos falam. As pessoas que dizem não conseguir ter fé, apesar do seu desejo, em realidade
não procuram enxergar as provas das verdades espirituais que estão ao seu redor, procurando uma fé que se adapta à sua maneira de ser, que é aquilo que Jesus veio para nos ensinar como devemos agir aqui nesse planeta, nessa Terra. Mas a gente, é o seguinte, às vezes a gente vai dando bola para isso. Muitas coisas a gente vai tocando a nossa vida, vai tocando, sempre pensando negativo, agindo negativo, né? Só que um dia, mais dia, a semente que nós trazemos na nossa cabeça vai começar a pedir ali, será que está certo, será que está errado? Isso então a gente começa então a nossa trilha. E não importa que caia desse lado, que caia desse lado, nós vamos sempre seguindo em reta. E os espíritos vai sempre nos auxiliando nesses momentos. Nós é que temos que buscar essa fé com o nosso raciocínio, a nossa sensibilidade, que Kardec denominou a mutualidade do senso moral, nos fatos da própria natureza, sem preconceitos, com a mente indigadora e aberta a tudo ver, a tudo observar, a tudo analisar para melhor decidir. Então, o que ele quis dizer para nós? Bom, eu tenho que fazer isso. Deixa eu pensar, analisar se vai dar certo. Será que eu estou errado? Será que estou certo? E assim, mas eu não sei. Daí nós temos que pegar o quê? O Evangelho. Ali é a nossa diretriz. E nos começamos a caminhar. Muitas pessoas têm mais facilidade para desenvolver a fé das verdades espirituais, porque já trazemos de vidas passadas, outros ainda temos de fazer esse trabalho intenso da autoeducação, do esforço de encontrar as provas de que necessita para tal. Então todos nós necessitamos começar a mudar as nossas atitudes. Não temos mais condições de vai empurrando a barriga para lá, tirando vantagem, não dando bola daquele vizinho que mora do lado, nos nossos parentes. Será que é assim que Deus fala para a gente agir dessa forma? Então vamos pensar cada vez mais. Então, os Espíritos nos falam, mas é sempre uma questão de tempo e a vontade, porque nenhuma ovelha das que o Pai me confiou se perderá, nada se perderá. Então, o que acontece? Nós temos que... Tem aquela história que o senhor que tinha suas cabritas, os seus ovelhas, estava ali. Então, tinha essa ovelha revoltada, ela não queria ficar ali, nos outros aqui. Então ele fugia, ia esconder. Então, né, o que está tomando conta das ovelhas, vai lá, Deus, pega ele, traz, põe ele ali junto com as outras. Dali a pouco, ela é teimosa, ele vai de novo esconder. O que o senhor dessas ovelhas faz? Manda o cachorro ir buscar. Comigo com nós, mesma coisa. A gente vai ficando longe, não quer saber de religião, não quer saber de comentar de Deus, não acredita. Chega um dia, a nossa consciência cobra. Daí vem a dor. Daí a gente tem que mudar. É muda ou não muda? Vai empurrando. Por isso que a gente tem que analisar o que nós estamos fazendo aqui nessa vida. O Espiritismo veio para auxiliar o progresso moral da humanidade, com princípios baseados em fatos naturais que levam o homem a adquirir a fé raciocinada, fruto da compreensão desses fatos. Essa fé leve ao homem a sentir
realmente um filho de Deus com capacidade e possibilidade de desenvolver-se até a perfeição possível, sob a proteção do Pai, de Jesus e dos Espíritos que já evoluíram mais e trabalham em benefício dos irmãos mais atrasados da escada evolutiva, sempre em progressão constante. Então, por que a gente sempre está constante? Sempre pensando no bem. Vem aquelas coisas negativas na nossa cabeça, vamos trabalhar pedindo para Deus, pedindo para Jesus. Fala, meus irmãos, a barra está pesada aqui. Dá uma força para mim para sair dessa situação. Mas fala com toda a força. Não é falar da boca para fora. É falar com esse sentimento. Eles vão nos dar aquilo que pediu. Às vezes a gente não consegue aquilo que a gente quer, mas sempre vem alguma coisa nos auxiliar, para a gente saia dessas situações difíceis. A fé é uma das virtudes muito importantes da nossa vida. A pessoa que perdeu a fé, ou que não teve nunca, navega a derivida do oceano da reencarnação. Fica perdido na existência física. A falta de rumo seguro nos induz ao desequilíbrio e à ignorância, sempre quanto se torna necessário tomar uma decisão. Então, o que é isso? Nós que temos tomado as decisões da nossa vida. Então, a gente passa sempre pelo a nossa cabeça passa a cabeça e fala, peraí, eu devo fazer isso? Posso fazer isso? Consigo fazer isso? Se a gente for passando isso pelo crivo da razão, nós vamos agir de uma forma diferente. Porque a gente está pensando. E todo pensamento das coisas negativas, aos poucos nós vamos sair dessa situação difícil que nós mesmos, às vezes, nos colocamos. Tudo está na nossa mão. A espiritualidade sempre vai estar à frente para nos auxiliar. Então pensem o que nós comentamos aqui, nós vamos ver que o que eu estou falando para vocês, nós estamos certos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Seja.